Graças e paz, queridos. Amém. Privilégio de estar com os amados em mais um momento. Eu queria convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas. Na carta de Paulo aos Efésios, nós leremos o versículo 4 do capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4. Assim então nos diz a palavra do Senhor: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós meditaremos apenas nesse versículo no dia de hoje. Queria convidá-lo a baixar sua cabeça e juntos façamos então uma oração. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos mais uma vez para receber do Senhor a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a com diligência colocarmos em prática aquilo tudo que nós escutaremos aqui e agora. Não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito através da minha vida. Seja eu apenas um instrumento em Tuas mãos. Ilumine, ó Pai, os nossos corações, para que nós então descansemos em Tua vontade, em Tua verdade que será transmitida nesta noite. Em nome de Jesus, que nós, Igreja do Senhor, oramos a Ti. Amém e amém. Como só vai ser um versículo, se puder deixar para mim o versículo o tempo todo da pregação, a gente vai sempre olhar para ele. Queridos, uma pesquisa de uma revista eletrônica chamada Annual Review of Sociology analisou 47 estudos sobre os impactos da ausência paterna na primeira infância das crianças. Então eles consideraram todos esses estudos e chegaram à conclusão que uma das áreas mais afetadas dentro dessa perspectiva é o desenvolvimento. Ou seja, a ausência ou a presença paterna nos primeiros 6 anos de idade, muitas vezes, determinam a forma que a saúde mental do seu filho, quando já adulto, se desenvolverá. E isso chama a nossa atenção porque é algo muito do nosso cotidiano. Deve estar muito perto de você. Talvez você aqui esteja com um filho pequeno. E você esteja agora vivendo diariamente o cansaço da criação de filhos. Outros de vocês estão agora atravessando desafios da adolescência. Alguns já têm os seus filhos adultos. E quando vocês olham para trás, vocês percebem que gostariam de ter feito muitas coisas diferentes daquelas que vocês fizeram. Outros estão sonhando com a paternidade. Alguns já esperando. Mas muitos de nós sabemos de histórias nossas ou de outras pessoas que revelam o peso da presença ou o peso da ausência que um pai pode ter na vida de um filho. É por isso que quando a Bíblia vai tratar sobre esse assunto, ela trata sobre esse assunto de uma maneira muito bem fundamentada. E é impressionante que Paulo consegue tratar sobre isso em um versículo. Paulo nos mostra o cuidado que nós devemos ter ao exercer a nossa autoridade. Afinal, nós criamos os nossos filhos não para nós, mas para o Senhor. Mas é interessante que por mais que apareça apenas em um verso, nós não podemos olhar para isso apenas no versículo 4. Nós precisamos entender todo o contexto de uma carta que foi criada especificamente para uma igreja. Efésios nos mostra a transformação que o Evangelho causa na vida do cristão. Então, nos 3 primeiros capítulos, você percebe que Cristo em nós transforma a nossa vida. Deus nos escolheu, nos adotou como filho, perdoou os nossos pecados, nos deu nova vida. E então que a partir do capítulo 4, Paulo nos explica como que essa nova identidade se relaciona com a vida em nosso cotidiano. Então, no capítulo 5, verso 18, Paulo vai falar para nós que agora, como cristãos, nós somos cheios do Espírito Santo. E a partir do verso 22, ele coloca como que ser cheio do Espírito Santo em nossos relacionamentos. Então ele fala para os maridos, fala para as esposas, fala para os filhos, e agora no versículo 4, ele fala para os pais. E olha que interessante isso aqui, porque as cartas daquela época não eram cartas fininhas como nós temos agora. Lembre-se que a imprensa surge ali no ano de 1400, 1430, 1440. Antes disso, era espessa demais as cartas, então não tinha como fazer uma cópia para cada um dos amados. Quando Paulo então envia uma carta, toda a igreja se reunia e juntos escutavam o que estava sendo dito. Agora pensa comigo, se Paulo se refere aos filhos, e no versículo 1 ele vai falar a respeito dos filhos, significa que as crianças estavam onde? Escutando
a leitura da carta. Isso para nós é muito significativo, porque muitas vezes nós temos a consciência que o nosso filho não dispõe de inteligência, de raciocinar aquilo que nós estamos falando. É uma inverdade tremenda. Os nossos filhos podem e devem conseguir escutar uma pessoa falando e entender aquilo que ele está falando. Por isso, a igreja, para nós, enquanto igreja presbiteriana, não são apenas formadas de adultos, mas as nossas crianças fazem parte de quem somos. Não são a igreja do futuro, são a igreja do presente. E é muito interessante porque quando Paulo vai falar sobre os relacionamentos, tem algo que fundamenta todos eles: Cristo. Cristo é o centro dos nossos relacionamentos. É o centro do meu relacionamento com vocês enquanto igreja. É o centro do relacionamento que você tem com o seu cônjuge. É o centro do relacionamento que você tem com o seu amigo, com o seu irmão e com o seu filho também. Portanto, o tema desse sermão nasce exatamente daqui. Crie os seus filhos para o Senhor. Crie os seus filhos para o Senhor. E aí surge uma grande pergunta para nós: como que eu faço isso? Como que eu crio os meus filhos para o Senhor? É então que nós vamos olhar para o verso 4 e entender que Paulo utiliza de dois aspectos: um aspecto negativo e um aspecto positivo sobre essa temática. E o primeiro aspecto é que você deve criar os seus filhos para o Senhor sem provocá-los a ira. Crie os seus filhos para o Senhor sem provocá-los a ira. Observe então como começa o verso 4. Ele começa então falando: e vós, pais. Ele começa com um vocativo, chamando os pais para um diálogo. E olha aqui um detalhe extremamente interessante quando nós olhamos para a língua original desse verso. Se você, Gustavo, tenta voltar para mim no verso 1, por favor. No verso 1 do mesmo capítulo 6, ele vai falar sobre a mesma palavra para nós no português. Então ele fala: filhos, obedecei a vossos pais. Da mesma forma que no verso 4 ele utiliza pais. Só que aqui há duas palavras diferentes em grego. Então essa primeira, por exemplo, que nós estamos vendo aqui no verso 1, é gnoisin. O que significa isso? Pais, gênero masculino e gênero feminino. Então quando ele pede para que os filhos obedeçam aos seus pais, ele está falando: obedeça ao seu pai e obedeça à sua mãe. Volta para mim, por favor, no verso 4. Só que no verso 4 é outra palavra introduzida aqui. No verso 4 a gente tem pateres, que é a base para a palavra pai. Quando Paulo vai escrever esse versículo, ele está falando para os pais homens. Então você, pai, masculino, homem, essa palavra é especificamente para você. É claro que em um campo maior, as mães também são englobadas aqui. No entanto, Paulo está chamando o pai para uma conversa cara a cara. E é essa conversa que eu quero ter com você. Então, prepara suas costas e vamos lá. Vamos lá. Então, quando Paulo ele começa a falar sobre isso, ele coloca a autoridade dos pais primeiramente no Senhor. Então, vocês recebem uma autoridade, no entanto, essa autoridade está submissa à autoridade do próprio Senhor. Esse detalhe é extremamente fundamental para nós. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas quando falamos sobre criação de filhos, a nossa sociedade é extremamente matriarcal. A Patrícia, por exemplo, é professora. Eu acho que tem algumas outras professoras aqui. Quando nós fazemos uma reunião com os pais, qual a predominância de pessoas acessando ela? Mães ou pais? Mães. É difícil nós enxergarmos um pai entrando então em escola para saber como o seu filho está. Porque quando nós falamos sobre criação de filhos, a mãe ocupa um lugar fundamental. É a mãe que sabe como o seu filho está na escola. É a mãe que conhece os amigos pelo nome. É a mãe que sabe quando tem prova. É a mãe que sabe a rotina de estudos que a criança deve fazer. É a mãe que sabe quando tem alguma coisa de errado. É a mãe que conversa sobre os medos. É a mãe. E isso revela algo extremamente desafiador para nós. Sabe quando o pai entra? Quando as coisas apertam, e aí a mãe fala assim: ó, quando seu pai chegar, você vai ver. É como se o pai só tivesse uma vara em sua mão, e quando as coisas não passam de problema, o pai entra como aquele que aplica a punição. Punir é certo. Nós temos então a consciência que a disciplina é algo correto. No entanto, a função de você como pai, a sua função como pai, é muito mais profunda do que isso.
Você precisa conversar com seu filho. Você precisa saber o que está acontecendo no coração dele. Você precisa saber quais são as amizades dele. Você sabe o nome da professora do seu filho? Você sabe qual é o módulo que ele utiliza em sua escola? Você sabe quais são as lutas que ele passa? Você criança, você adolescente, você consegue compartilhar com seu pai os dilemas do seu coração? Quando você está triste, você consegue chamar o seu pai para uma conversa e falar: pai, me ajuda. Nós temos um diálogo com os nossos pais. Porque quando nós entendemos dessa forma, queridos, isso exige uma participação muito mais profunda do que simplesmente a ideia de provisão. Porque, pasmem vocês, existem pais presentes em casa e, ao mesmo tempo, ausentes em sua concepção. Pais que providenciam tudo para que o seu filho possa estudar, comer, vestir. Mas pais que nunca sentaram com seus filhos para perguntarem se eles estão bem. Pais que sabem o valor da sua escola, mas pais que não sabem a nota que você tirou em seu boletim. Existe uma dimensão da presença paterna que mesmo assim constitui ausência. E esses pais que Paulo chama para uma conversa, ele fala: olha, primeiro aspecto de criação de filhos, não provoquem os seus filhos a ira. E aqui a gente tem que conversar sobre isso, porque nós vivemos em uma geração que o seu filho é um alecrim dourado, e ele não pode se frustrar. O seu filho não pode chorar, o seu filho não pode se frustrar, o seu filho não pode ter um não, porque vai machucar o seu alecrim dourado. Deixa eu te falar um negócio. Seu filho é um pecador desde da sua concepção. Seu filho não é um alecrim dourado que nunca peca. Seu filho nunca é aquele que só apanha na escola. Provavelmente ele já bateu também. Mas nós temos a ideia que nós não podemos fazer nada, porque tudo machucará os nossos filhos. Então, deixe-me entender esse texto para você não utilizar ele de forma contrária. A ideia de provocar o seu filho a ira é quando você provoca ira no seu filho, e isso vai criando um ressentimento. É uma maneira constante de lidar com o seu filho que vai fazendo com que ele se ressinta contra você. É quando você começa a estabelecer uma régua para o seu filho que é impossível dele alcançar. E o seu filho sempre sente que nunca conseguirá acertar. Mesmo se esforçando, o seu filho nunca será capaz de suprir as suas expectativas dele. Isso vai ressentindo o coração dele. Isso vai fazendo com que ele entenda que sempre há uma razão para ele ser criticado. É quando da sua boca só sai crítica. E isso vai fazendo com que um ressentimento vai sendo criado, então, no coração dele. Não provocar, então, o seu filho a ira, significa dizer que a autoridade continua sendo firme. No entanto, ela deve levar em conta quem aquela pessoa é. Diante de você não está apenas o seu filho, está o filho do próprio Deus. Ele foi criado à imagem, conforme a semelhança do próprio Deus. Ele não é seu, é do Senhor. Trate-o com dignidade. Trate-o com respeito e com amor. Pense comigo em uma situação muito comum que nós vemos aqui na igreja, por exemplo. Não fiz pensando nisso, mas com certeza lendo já aconteceu. Você acabou de sair do culto, você está conversando com outro casal, e o seu filho começa a gritar desesperado: mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai. Seu filho começa a te puxar, e você fala: filho, estou conversando. E ele continua: pai, pai, pai. Filho, papai está conversando. E ele começa a se jogar no chão e fazer o que nós chamamos de birra. E aí as pessoas começam a te olhar torto. Você começa a ficar envergonhado. E aí a ira sobe no seu coração. Você então aumenta o tom de voz com ele. As palavras ficam mais duras. Você maltrata o seu filho. Não porque você quer formar nele o coração cristão, mas porque você está vergonha da sua própria visão que os outros têm sobre você, por exemplo. Porque é possível aplicar uma correção adequada e mesmo assim serem por uma motivação pecaminosa. Todas as vezes que você aplica e pune o seu filho porque você quer estar bem consigo mesmo, você o está provocando a ira. De fato, o seu filho precisa respeitar o tempo certo de iniciar uma conversa. O seu filho precisa respeitar os adultos. O seu filho não pode fazer birra. Birra é pecado. Você sabe que vai entrar agora no DSM como um transtorno, né? Birra agora vai ser considerado um transtorno. Mas você sabe que isso é pecado.
e eu creio que você sabe disso. Discipline o seu filho. No entanto, tenha a motivação correta. Então, quero te fazer pensar, eu quero te levar para uma caminhada comigo sobre algumas questões que você faz, você não percebe, mas isso provoca o seu filho a ira. Primeiro é, por exemplo, a sua própria insegurança. Algumas pessoas disciplinam seus filhos porque eles precisam se sentirem bons pais. Então, você, muitas vezes, disciplina de forma muito autoritativa, porque você precisa que o seu filho seja um exemplo na igreja. E para que as outras pessoas olhem para você e falem, nossa, que pai perfeito. Muitas vezes você não disciplina o seu filho porque você não quer perder o amor dele. Porque ele hoje é a sua âncora emocional. É a sua segurança. Se ele fala que você é o pior pai do mundo, você acabou a sua vida. Porque ele nutre para você uma segurança emocional. Você percebe que a omissão e o autoritarismo podem estar exatamente ligados para a sua insegurança? Porque quando a sua segurança reside no comportamento deles, a tendência é você corrigir sempre pensando em você. Sempre pensando naquilo que você quer. Você não quer desenvolver dele o coração cristão. Você quer desenvolver dele uma válvula para você. Uma muleta para você segurar a sua própria autoridade. Uma coisa interessante é que os pecados dos nossos filhos muitas vezes revelam o seu pecado. Por exemplo, seu filho não tem domínio próprio. E aí você fica fora do seu domínio ao discipliná-lo. Seu filho gritou com sua mãe. E você disciplina ele gritando com ele. O seu filho mentiu, você quer disciplinar ele. Mas você fala isso, e ao mesmo tempo, quando você vai ao shopping, seu filho quer comprar uma coisa, você fala o que para ele? Na volta a gente compra. Você comprou? Não. Mas você disciplina ele, por mentira. Os filhos, eles observam a distância daquilo que você fala e daquilo que você é. Isso provoca-lhe a ira. Como que meu pai está me disciplinando por algo que nem ele mesmo faz? Isso ressente o coração do seu filho e o provoca a ira. A arbitrariedade também. Vamos falar sobre esse tema. Num dia, determinado comportamento é permitido, no outro não. Existem filhos que primeiro olham para você, veem como está o seu humor, para te falar ou não te falar algo. Já fizeram isso? Ou você já fez isso com seu pai? Primeiro você olha para ele, deixa eu ver se ele está de bom humor. Se ele tiver, eu falo. Se ele não tiver, deixa para amanhã. Enquanto a sua autoridade deveria ser segurança para o seu filho em qualquer momento, poder falar com você livremente sobre qualquer assunto, ele precisa olhar para o alecrim dourado que é você e ver se você está bem para conversar com ele. E um dia você fala, ele te escuta, te respeita. No outro dia você fala e levanta a mão para você. Isso também causa ressentimento. E as comparações? Todos nós temos um primo que deu certo na vida, né? E aí o seu filho está lá no 5º ano fazendo vestibular para medicina, o seu primo já passou na USP. Por que você não é como seu primo? Ou quando você tem 2 ou 3 filhos, o seu irmão nunca me deu o trabalho que você me dá. O seu irmão, na sua época, quando você já tinha essa idade, já fazia isso, E você vai criando uma comparação entre os dois. Lembre-se, você não quer ensinar o seu filho a ser como o outro, você quer ensinar o seu filho a ser como o próprio Cristo. A comparação não deve ser feita entre 2 pessoas, mas entre o próprio Cristo. Ensine-o a desenvolver o caráter de Cristo e não o do outro. Porque todas as vezes que você faz isso, o coração do seu filho é machucado. Cuidado com isso. Cuidado com as humilhações. Se serve de conselho prático, nunca discipline o seu filho quando você estiver irado com ele. Acalme a sua ira. Porque as palavras faladas durante um período de ira não voltam. E você fala algumas coisas que nunca vão voltar atrás. E vão marcar o coração do seu filho. Se acalma primeiro. Entenda a forma correta. Eu sei que é difícil, porque isso acontece todo dia. Mas criação de filhos é feita todos os dias. Acalma o seu coração. Depois, pense uma disciplina a ele. Então nós passeamos em várias coisas. E talvez agora, depois de ouvir tudo isso, você perceba quantas vezes você já errou na maneira de exercer a sua autoridade. Muitas vezes você estava ausente quando deveria estar presente. Foi duro quando deveria ser brando, e foi brando quando deveria ser duro. Talvez você esteja reproduzindo na sua casa o mesmo comportamento que o seu pai teve com você. Porque quebrar um ciclo é muito difícil. No entanto, Efésios nos apresenta uma esperança muito maior que a sua história familiar.
Efésios nos apresenta uma maneira de criar os filhos, não pautado pela sua experiência, mas pela própria Escritura. Não reproduza comportamentos do seu pai que foram errados com você. Olhe para as Escrituras e veja nela a forma correta de disciplinar e corrigir o seu filho. Mas isso também significa que a sua identidade como pai não está focada na forma como você é um pai. A nossa identidade não está focada no nosso desempenho. Porque se estivesse, se dependesse da sua perfeição, o seu filho nunca seria bom o suficiente, porque você não é perfeito. Paulo sabe disso, eu sei disso. Você não precisa provar para a igreja, você não precisa provar para a família ou para si mesmo que você é um bom pai. Você não precisa do reconhecimento do outro. Você só precisa estar diante de Deus firme em seu propósito. Entendendo que a sua identidade não nasce na sua performance, a sua identidade nasce do próprio Deus. Você já é filho amado, querido, isso nunca vai sair do seu coração. Lembre-se disso. Então, quando você errar, você pode admitir isso sem desespero. Você pode chorar no seu quarto e pedir perdão ao Senhor. Você pode pedir perdão ao seu filho. Seu filho não precisa de mais um super-herói. Seu filho precisa de uma pessoa real que necessita tanto da graça quanto ele. E pedir perdão ao seu filho é uma das principais coisas que irão ensinar eles a eternidade. Porque ele vai saber que o pai dele foi homem o suficiente para pedir perdão quando esteve errado. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser alguém submisso ao próprio Deus. Você só precisa ser alguém que ame ao Senhor, que admita o seu erro, e entenda que você, assim como seu filho, é um pecador. Mas agora você é um pecador que vive debaixo da autoridade de Cristo. E você aprende pela graça a refletir o cuidado dentro de casa. Isso serve para você também, filhos. Porque enquanto eu estive falando tudo isso, você já falou: eita, meu pai errou nisso, hein? Rapaz, isso aqui meu pai hoje escutou uma do seminarista. Seu pai é tão pecador contra você, querido. Mas o Senhor selecionou ele para cuidar da sua vida. Ame o seu pai. Que não seja apenas um texto no seu Instagram no Dia dos Pais, mas que você honre o seu pai e o respeite, porque ele foi a autoridade instituída pelo próprio Deus para zelar e cuidar sobre a sua vida. Respeite o seu pai. Ame o seu pai. Dê um beijo na sua cabeça toda vez que você acorda. Porque você não sabe o último dia que você verá o seu pai. Você não sabe o último dia que você estará debaixo da responsabilidade dele. Quando você vê, você já tem a sua casa, já tem a sua família. E o seu pai não faz mais o seu Nescau todo dia quando você acorda. Honre o teu pai. Ame o seu pai. E ajude-o nesse processo. Porque também não é fácil para ele. Por fim, meus irmãos, nós temos uma segunda verdade. Nós estudamos o aspecto negativo. Agora Paulo vai trazer um aspecto positivo. Então você deve criar os seus filhos para o Senhor, primeiro, sem provocá-los a ira. Depois, por meio da disciplina e da instrução do Senhor. E agora eu vou falar para vocês duas palavras que para mim é sensacional. Tá? Primeiro, lembrando que criando aqui não é um aspecto pontual. Criação tem um aspecto que nós chamamos de ponte linear. Ou seja, é algo contínuo. No grego é algo que acontece e continua acontecendo. Criação se refere a algo que não é apenas em um momento específico, mas é algo contínuo. E como que você deve criar? Na disciplina e na demonstração. Disciplina é uma palavra que eu amo. É uma palavra que diversos estudiosos têm criado, inclusive é um argumento fundamental na educação clássica cristã, que é a ideia de paideia. Paideia é essa primeira palavrinha chamada de disciplina. Muitas vezes nós entendemos que a disciplina é apenas pegar o cinto e castigar. Olha a forma como um autor chamado Andrew Lincoln, o autor do World Biblical Commentary, um documentário assim, sensacional, ele usa para falar sobre paideia. Observa, ele diz assim: paideia é a palavra usada para descrever todo o processo pelo qual uma pessoa é preparada para viver com sabedoria. Portanto, paideia significa formação de caráter. Olha que interessante isso aqui. Você foi colocado por Deus em sua casa para formar o caráter de alguém. Paideia não é apenas disciplinar o seu filho, ou seja, castigá-lo, mas é formação de caráter. Pense isso comigo em dois tipos de disciplina.
Existe uma disciplina chamada disciplina corretiva. É aquela que quando seu filho erra, você percebe o erro e agora aponta o erro castigando. Mas existe uma outra disciplina chamada disciplina formativa. É aquela que antes do erro acontecer, você já prepara ele. Então pensa comigo, imagine comigo um treinador. Um treinador, ele não espera o jogo acontecer, dar alguma coisa errado, para depois começar a treinar a sua equipe. O que ele faz? Ele treina antes. Ele corrige a postura. Ele então traça todo o planejamento com a sua equipe, para a equipe entrar em campo. É isso que deve acontecer com você. Você precisa disciplinar formativamente o teu filho antes que o erro aconteça. Então, por exemplo, hoje você ensina o seu filho a cumprir uma responsabilidade pequena, lavar um prato, para que no futuro, quando ele tiver uma responsabilidade maior, ele saiba como agir. Hoje você ensina o seu filho a não mentir, para que quando ele for confrontado por alguém no futuro, ele fale a verdade. Hoje você ensina o seu filho o caminho do Senhor, para que no futuro, quando ele tiver consciência, ele chegue aqui na frente dessa igreja e assuma a sua pública profissão de fé. Você não espera o seu filho ir para a faculdade virar estatística. Nós já conversamos sobre isso. 70% dos cristãos que entram na universidade desviam de sua fé. Cada 10, 7. Já passei esse dado para os amados. Você não precisa esperar isso acontecer com o seu filho para começar a pedir oração no grupo da igreja. Você agora precisa criá-lo, para que quando ele chegue lá, ele seja preparado para enfrentar. Esse é o erro de muitos pais, chorar pelo leite derramado. Enquanto o leite está na caixinha, vá lá, prepare, porque quando derramar, é muito mais complicado. Não tem um ditado como isso? É mais fácil do remediar. Prevenir é mais fácil que remediar? É um ditado desses aí, que existe. Mas como falam que toda a verdade é a verdade de Deus, isso é a verdade de Deus também, tá? Isso é importante. Então, você precisa entender, durante todo esse processo de paideia, que o objetivo da disciplina dos pais é formar, restaurar e conduzir. E aqui é algo muito interessante. Você não é um juiz implacável dentro da sua casa. Aquele que vai tratar o seu filho no sentido de retribuição. Errou, pagou. Errou, pagou. Quando eu chegava, por exemplo, atrasado no judô, meu pai botava para pagar 10 flexões. Não é isso que você vai fazer com seu filho. Você não é um juiz. Sabe por quê? Porque você nunca vai espiar o pecado dele. Todo erro que o seu filho comete é uma expressão de pecado. Porque o que é pecado? É todo ponto de desconexão entre a verdade do Senhor e a realidade. É quando o seu filho faz algo que o Senhor pede para que ele não faça, ou quando ele não faz algo que o Senhor pede para que ele faça. Ou seja, todo erro que ele comete é um pecado. E você nunca pode espiar pecados. Quem faz isso? Cristo. É Cristo quem trata definitivamente a culpa do pecador diante de Deus. Então lembre-se, a paideia, ela deve ser firme, mas ao mesmo tempo ela precisa buscar a restauração. Eu sou um cara, assim, eu tenho muito organizadinho, então eu já estou começando a organizar os documentos do meu filho. Pasmem vocês, eu nem casei ainda, nem encontrei, mas já tenho os documentos. O primeiro documento é o protocolo de... meu pai. Eu esqueci o nome do meu protocolo. Mas é um protocolo que eu criei para corrigir o meu filho quando ele errou. Baseado na metanarrativa cristã, criação, queda e redenção. Então, não sei se vai funcionar, tá? Eu vou testar depois, eu conto para vocês. Mas é um protocolo que fala exatamente como eu vou tentar alcançar o coração dele quando ele cometer algum erro. Porque o meu objetivo com meu filho sempre será restaurá-lo. Então não adianta, mentiu, pagou. O que isso adianta? Você precisa restaurar o coração do seu filho. Você precisa chegar ao coração do seu filho. Mas eu não quero te incentivar a deixar de discipliná-lo. E aqui existe algo muito interessante. Paideia significa firmeza e brandura ao mesmo tempo. Você precisa estabelecer limites, sim. Você precisa confrontar pecado, sim. Porque existem alguns pais que quando a criança começa a chorar, ou quando o adolescente fala, pai, você não me entende. O pai começa a se questionar se ele está fazendo a coisa que está certa. Calma. Você não precisa, e o amor não significa fazer tudo o que o filho quer. Imagine que o seu filho quer fazer uma dieta com Nutella e salgadinho. Você vai deixar? Não.
Seu filho quer passar a noite inteira acordado. Você sabe que o sono é fundamental para o desenvolvimento do seu filho. Você vai deixar? Não. E por mais que ele esperneie, por mais que ele chore, você vai falar: eu te amo e eu faço dessa forma. Porque amor não é apenas passivo. Não é algo que você faz apenas o que o outro quer. Mas é o que você faz, algo que é correto para ele. Não deixe de disciplinar o seu filho. Nós estamos vivendo um tempo de pais extremamente omissos. Discipline o seu filho, forme o caráter do seu filho. Mas tem uma última palavra, e essa eu queria finalizar com vocês, que é a admoestação. E mais uma vez eu recorro ao Andrew Lincoln. Ele diz assim: é a influência exercida sobre a mente e a disposição de alguém por meio do conselho, advertência e correção verbal. Criar filhos envolve conversa. Se você não conversa com seu filho, você não está o criando. Se quando ele erra, você fala assim: ó, você errou, você vai ser disciplinado e acabou, você não está o instruindo, você está retribuindo, não instruindo. Instrução significa, exige conversa. Enquanto a disciplina, ela organiza o caminho para alcançar um fim, a admoestação, então, ela fala ao seu filho o porquê desse caminho. Então, o seu filho mentiu, o que você faz? Você conversa com ele sobre mentira e sobre o poder da verdade. Você explica o porquê você está disciplinando. Ele vai entender. A grande questão é que você não vai fazer isso uma vez na sua vida. É quase todo dia, né? Quase todo dia a mesma conversa. Quantas vezes você já leu sobre um pecado e você continua cometendo? Muitas, né? Cristo cansou de você? Não. Por que você cansaria do seu filho? Converse todo dia. Todos os dias, se for a mesma coisa, converse. Porque a vida oferece oportunidade para vocês o tempo todo, mas essas oportunidades são limitadas. Nós conversamos sobre isso hoje pela manhã com o pastor, e nós não compartilhamos os nossos esboços. Mas o pastor falou que você não tem tempo, o tempo é agora. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe qual vai ser a última vez que você vai ter uma conversa, exercendo uma autoridade sobre o seu filho geral. Você não sabe. No outro dia, será ele a autoridade da casa dele. E agora vocês vão ser tratados de igual para igual. Você não sabe qual a última vez que você vai poder dizer eu te amo para o seu filho. Você só tem o hoje. Aproveite a oportunidade do hoje. Não espere para amanhã. Não espere o domingo. Não espere um EBD. Não espere que a professora de EBD faça o seu trabalho. Faça-o na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e assim sucessivamente, até o momento que Deus quiser. Porque os filhos estão com você por um período, mas eles são eternamente do Senhor. Você cria por um momento, mas eles são do Senhor. Dois irmãos brigam, ali existe uma oportunidade. Seu filho mentiu, ali existe uma oportunidade. Um adolescente se frustrou, ali existe uma oportunidade. Seu filho está com crise de identidade, ali existe uma oportunidade. Seu filho fracassou numa prova, ali existe uma oportunidade. Você tem 20 minutos para levar o seu filho na escola, são os 20 minutos mais especiais da sua vida. Instrua, caminhe. Mas meu filho já tem 16 anos, continue. Enquanto seu filho estiver na sua casa, meu irmão, continue debruçando, porque a principal missão que você tem é a instrução do seu filho. Isso é mais importante do que os trabalhos que nós fazemos na igreja. Isso é mais importante do que o seu trabalho que você faz lá de segunda a sexta ou a sábado. Isso é mais importante que tudo. Instrua o seu filho no temor e na demonstração do Senhor. Isso é a missão da sua vida. Não canse, corra até o dia que o Senhor estabelecer para isso. Essa demonstração não é sua. Olha o final do verso. Aqui está o alvo da sua criação de filhos. O Senhor é o alvo. Muitas vezes você confunde a administração do Senhor com a administração do seu jeito. Você é de um jeito, você quer que o seu filho também seja. Você torce para um time, o seu filho tem que torcer para o mesmo time. Você sonha com uma profissão, seu filho vai ter que ter aquela profissão. Você sonha com um casamento lindo, seu filho tem que ter um casamento lindo. Você projeta aquilo que você quer no seu filho. Seu filho não está aqui para suprir suas expectativas. Seu filho não está aqui para ser sua muleta emocional. Seu filho não é seu, é do Senhor. Converse com seu filho,
Ache o dom que Ele tem. O Senhor distribui dons à igreja. O dom que Deus te deu não será, provavelmente, o dom que o Senhor deu ao seu filho. Converse com Ele. Veja aquilo que Ele é bom. Porque foi o Senhor quem deu a Ele. Você não está aqui para produzir apenas filhos educados, trabalhadores e socialmente bem ajustados. Você está aqui para produzir servos do Senhor. Muitas mães, e minha mãe já teve esse erro, ela está assistindo agora. Ela chegava com as amigas, nossa, meu filho passou na faculdade tal, e está fazendo tal coisa. E aí teve uma vez que eu admoestei minha mãe, filho, vocês também podem fazer, tá? A gente tem que fazer. Nós estamos aqui para pastorear uns aos outros. Eu falei, mãe, o seu maior orgulho de mim não deve ser a minha faculdade. Deve ser que você criou um servo do Senhor. Se orgulhe disso. Quando alguém perguntar como está o seu filho, você fala, meu filho é um servo do Senhor. Esse é o orgulho do seu coração. Não a faculdade que eu fiz, é passageiro. Olha aqui, fiz 5 anos de engenharia, não faço mais nada dessa área. Passou. Mas o meu serviço ao Senhor continua. E vai continuar até a eternidade. Esse deve ser o maior orgulho do seu filho. Você quer saber o que você se orgulha do seu filho? Comece a retroceder as conversas que você tem. O que você já falou do seu filho para os outros? O que você se orgulha no seu filho? Aí você vai perceber o que você está criando nele. Meus irmãos, concluindo. No começo desse sermão, nós falamos sobre uma pesquisa que fala sobre a ausência paterna e mostra as marcas que essa ausência causa na vida do indivíduo. E a pergunta que fica para nós é: quais marcas a sua presença está deixando nos seus filhos? Paulo demonstrou que a criação de filhos para o Senhor não envolve não provocá-los a ira, e criá-los então na disciplina do Senhor. E talvez você tenha chegado no final desse sermão desesperado, ou por aquilo que você já fez, ou por aquilo que você está fazendo, ou pensando naquilo que você vai fazer. Deixe-me falar algo. Em Cristo, você já foi perdoado. Não se cobre naquilo que Cristo não também te cobra. A cruz de Cristo é suficiente para nós. A sua identidade não está ligada na sua perfeição. A Priscila e o Samuca daqui um dia chegam, um bebezinho deles. E se eles quiserem, tiverem essa ideia de serem perfeitos, e qualquer falta de perfeição machucarem o coração deles, queridos, vocês vão se frustrar. Porque vocês vão errar com o bebê de vocês. É uma certeza que todos nós temos. Nós somos pecadores. No entanto, queridos, o seu Salvador não é. O seu Salvador é perfeito. Apresente-o ao seu filho e você vai ter entregue tudo a ele. Seu filho não precisa de você como super-herói. Cristo é suficiente para ele. Mas eu queria acabar com você com algo que eu acho ainda mais precioso. Os seus filhos não ficarão para sempre debaixo dos seus cuidados. Eles irão crescer, eles tomarão as suas próprias decisões e seguirão os seus próprios caminhos. Quando eu falo isso para você, o seu coração fica em paz? Porque você sabe que você fez o que deveria ser feito? Ou você fica atordoado com a possibilidade dele se desviar do caminho do Senhor? Faça o que deve ser feito e deixe que a fé seja entregue pelo Senhor. Você não irá converter o coração do seu filho. Isso não é trabalho seu, é do próprio Senhor. Mas faça aquilo que você deve fazer e descanse naquilo que Deus fará. Porque chegará um dia que tudo aquilo que hoje parece tão importante para nós ficará para trás. O seu trabalho, a escola do seu filho terminará, a carreira dele terminará, o dinheiro, as conquistas que vocês têm e estão possuindo também ficarão por aqui. As roupas tão caras que você deu para o seu filho, a segunda língua que você pagou tão caro para que ele tivesse, ficarão por aqui. Mas lembre-se disso, os seus filhos não passaram, porque os seus filhos não foram feitos para aqui, os seus filhos foram feitos para a eternidade, e um dia eles estarão diante do Senhor, e nesse dia a sua maior alegria não será saber que você deu tudo que o mundo poderia dar para eles, mas a sua alegria será vê-lo
pertencente àqueles que pertencem a Cristo. Por isso, enquanto há tempo, receba com seriedade aquilo que Efésios traz ao seu coração. Crie os seus filhos para o Senhor. Crie os seus filhos para a eternidade. Porque eles não foram criados para este mundo daqui, mas eles foram criados para o mundo eterno com o próprio Deus. Eu queria orar por você. Eu queria orar com você. Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Nós te agradecemos pelos momentos de alegria que nós tivemos como pais. E nós também te agradecemos porque mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos nossos pecados, o Senhor continuou cuidando de nós. Mesmo em meio às nossas lutas e às nossas recaídas na ira. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, não pensando na formação do seu caráter, mas pensando em nosso próprio bel prazer. Mesmo nestes momentos, o Senhor continuou cuidando de nós. Mesmo quando nós erramos com eles, mesmo quando nós maltratamos a eles, quando na verdade nós deveríamos apenas abraçá-los, ou quando nós fomos omissos na admoestação do Senhor. Nesses momentos, ó Pai, nos lembrem que Cristo continua sendo o Senhor e Salvador da nossa casa. Nós não oramos por pais perfeitos, mas oramos por pais que reconheçam que são pecadores diante do Senhor e busquem viver em santidade debaixo do Teu senhorio. Nós clamamos por pais que entendam a missão para o qual foram, então, selecionados, e a façam com excelência, debaixo da autoridade do Senhor. Nós oramos pelos filhos dessa igreja, pelas crianças, pelos adolescentes, por aqueles que ainda irão chegar. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor os permaneça aqui, que eles possam, Pai, desenvolver o caráter de Cristo, e que os seus pais sejam instrumentos preciosos em Tuas mãos, que eles possam honrar os seus pais, que eles possam respeitar os seus pais, que eles possam escutar as conversas tão preciosas que eles têm, porque quando eles se derem conta, eles não a terão mais. Ajude, Pai, os nossos filhos, ajude os nossos relacionamentos, para que nós então consigamos entender que Cristo é o firme fundamento dos nossos relacionamentos, e que nós então consigamos olhar para o outro, tendo Cristo no meio, que nós consigamos amar, respeitar, que nós possamos então estar aptos para servir e pastorear uns aos outros, e que assim mais uma vez Cristo seja glorificado em nossas ações. Que nós, ó Pai, possamos ter o Senhor como grande referência paterna, aquele que incentivou o seu filho, dizendo que ele era o filho amado, no qual o Senhor tinha prazer. Que nós tenhamos o Senhor como exemplo, quando o Senhor mesmo em meio à tentação do deserto não desamparou o filho, esteve ali com ele, por ele, servindo. Que nós também temos o Senhor como referência, quando o Senhor disciplinou o seu filho, não porque ele pecou, não porque ele teve qualquer dolo, mas porque a missão dele consistia em levar os nossos pecados em suas costas. E ali o Senhor foi firme, entendendo a missão que ele tinha, e por amor a nós, o disciplinou. Que nós não sejamos pais omissos, que tenhamos o Senhor como referência, e que essa igreja possa ser reconhecida como uma igreja que cria os filhos, não os provocando a ira, mas na disciplina e na demonstração do Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que a Tua palavra seja cravada em cada coração que esteve aqui hoje, que nós então sejamos instigados a viver uma vida que glorifique o Teu santo e excelso nome. Ajuda-nos, Pai, em nome de Cristo que nós oramos a Ti. Amém, amém, Senhor.